Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. O governo brasileiro negocia a compra de 30 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Chega em São Paulo a matéria-prima para a produção de 8 milhões de doses. E os gols da rodada do Brasileirão. Santos e Grêmio empatam um jogo de 6 gols. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro. Fale com a Bia. O governo federal negocia a compra de mais de 30 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Começamos então em Brasília com Matheus Scavazini. Olá, Matheus, boa noite. De onde seriam essas vacinas, hein? Boa noite, Patrícia. A intenção é comprar a Sputnik V da Rússia e a Covaxin da Índia. Se houver acordo, o Brasil pode receber 10 milhões de doses da Sputnik V entre fevereiro e março. Vale lembrar que a farmacêutica que produz a vacina Sputnik V, Gamaleya, que instalou uma linha de produção aqui no Distrito Federal. Já o laboratório indiano Bharat Biotech disse que acredita num acordo com o governo brasileiro e que pode entregar 8 milhões de doses da Covaxin agora em fevereiro e outras 12 milhões em março. A reunião entre o Ministério da Saúde e o representante das duas farmacêuticas que produzem as vacinas deve acontecer na próxima sexta-feira. Patrícia. Obrigada, Matheus. Daqui a pouco eu volto a falar com você. E agora à noite chegou um lote de mais de 5 mil litros de insumos para a produção da vacina da Coronavac pelo Instituto Butantan. O voo de Pequim, na China, pousou no aeroporto de Viracopos, no interior de São Paulo, pouco depois das 11h30 da noite. Com a matéria-prima, o Butantan pretende produzir 8 milhões e 600 mil doses. As vacinas serão entregues para o Ministério da Saúde no fim deste mês. Já o governo do Rio de Janeiro deve comprar mais vacinas contra a Covid-19, além das definidas pelo Programa Nacional de Imunização. Da capital do estado, o Marcos Marinho tem os detalhes para a gente. Olá, Marcos. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Esse projeto de lei já foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. Agora, o governador em exercício, Cláudio Castro, terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar. O número de doses ainda não foi definido. Essa medida também autoriza o governo a participar de consórcios com outros estados para o compartilhamento de tecnologias e, assim, ampliar a medida de produção local de vacinas. Até esta terça-feira, quase 230 mil pessoas foram vacinadas aqui no estado do Rio. Patrícia. Obrigada, Marcos. Bom descanso para você. A Prefeitura de São Paulo vai apresentar nesta quinta-feira um projeto de lei para estender o auxílio emergencial na cidade. O Rodrigo Rinkel tem os detalhes para a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. A ideia é manter o benefício criado durante a pandemia por mais 3 meses. O projeto, que será apresentado à Câmara, propõe a manutenção dos R$100 atuais. Cerca de 1.200.000 pessoas cadastradas em programas sociais teriam direito a esse auxílio. O custo aos cofres da cidade é de 400 milhões de reais. Mas essa proposta ainda precisa ser aprovada pelos vereadores em 2 votações. Patrícia. Obrigada pelas informações. Já a Justiça Federal determinou a prorrogação do auxílio emergencial no Amazonas. Então vamos retomar a conversa com Matheus Scavazini, que traz mais detalhes para a gente. É com você. Patrícia, na decisão, o juiz federal Ricardo Augusto de Salles disse que o pagamento de R$300 tem que ser feito nos próximos 15 dias e pelos próximos 2 meses. O auxílio emergencial deixou de ser pago aos brasileiros em dezembro, mas a Defensoria Pública da União entrou com uma ação civil pública pedindo a manutenção do benefício no Amazonas por causa do colapso do sistema da saúde do estado. O Amazonas chegou a transferir mais de 400 pacientes para outros estados por falta de oxigênio nos hospitais. Se o governo descumprir a ordem da Justiça Federal, vai ter que pagar uma multa diária de R$100 mil. Patrícia.
Obrigada, Matheus. Então, vamos agora aos números. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 9.339.000 casos de Covid-19. São mais de 227 mil mortes. Foram 1.254 registros de mortes em 24 horas. E também nesse mesmo período, mais de 75.900 pessoas se recuperaram da doença. No total, já são 8.236.000 pacientes curados e quase 875.000 seguem em acompanhamento médico. No mundo inteiro já foram aplicadas mais de 108 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. O número supera o total de casos confirmados da doença. E quem tem os detalhes dessa boa notícia para a gente é a Silvia Kikuchi, nossa correspondente em Tóquio. Boa tarde aí para você, Silvia. Olá, Patrícia. Os Estados Unidos, com 1/3 da aplicação mundial, lideram essa corrida pela imunização. Por lá, já são mais de 35 milhões de doses administradas. A China, com 24 milhões de doses, vem em seguida. E o Reino Unido fecha o ranking com 10 milhões de aplicações. Por aqui no Japão, a imunização acontece em 2 semanas, enquanto na vizinha Coreia do Sul, só em março. Israel, até o momento, é o único país onde as vacinas já estão reduzindo as taxas de infecção. Patrícia. Obrigada. A Holanda começou a usar uma espécie aí de bafômetro para identificar o coronavírus. O resultado do teste sai em 3 minutos. O equipamento é menos invasivo e mais rápido que o cotonete usado nos testes PCR. O exame é considerado confiável, mas quem recebe diagnóstico positivo precisa fazer outro exame para confirmar a infecção. Nos Estados Unidos, uma cirurgia garantiu vida nova a um homem de 22 anos. Ele é o primeiro a ter a face e as 2 mãos transplantadas com sucesso. Joy Dimmel sofreu um grave acidente de carro há mais de 2 anos e queimou 80% do corpo. A chance de recomeçar nasceu no hospital da Universidade de Nova York. A cirurgia durou 23 horas. Dimmel já tinha enfrentado outras 20 operações. E hoje ele sonha em retomar a vida e até mesmo dirigir. Que superação, né? E pela primeira vez na história, a mesa diretora da Câmara dos Deputados terá 3 mulheres. A participação feminina foi destacada por Luiz Miranda, parlamentar do Democratas do Distrito Federal. Ele participou do JR Entrevista desta quarta-feira, logo depois da eleição. Isso é uma mesa atípica, né? Uma mesa, na verdade, que nunca ocorreu, com tantas mulheres presentes, com tantos governistas presentes nessa mesa. E nós tivemos até o prazer de eleger uma mulher negra do Republicanos, que é a Rosângela Gomes, que além de tudo é cristã. Então você tem já uma noção de como serão tratadas as pautas. Certamente será um ambiente muito mais favorável para que o governo federal possa emplacar os seus projetos, as suas reformas. E tanto que nós ainda não tínhamos recebido nos últimos 2 anos nenhuma agenda legislativa por parte do Palácio, e hoje recebemos uma agenda completíssima, incluindo no primeiro ponto a reforma tributária, e aí vem seguindo com vários assuntos importantíssimos. O item 3, por exemplo, é a privatização da Eletrobras. Então nós temos uma agenda bem rica de assuntos, e alguns polêmicos, outros nem tanto, mas seria quase impossível cumprir metade dessa agenda se ele não tivesse uma mesa diretora que ele pode contar aí com sua grande maioria aliados do governo, né? Olha, a mãe do ex-ministro Gedel Vieira Lima foi condenada pela Justiça Federal a 10 anos de prisão. O Matheus Scavazini conta mais detalhes para a gente. Matheus? Patrícia, Marluce Vieira Lima foi condenada por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Inicialmente, a pena deve ser cumprida em regime fechado. A mãe do ex-ministro foi considerada culpada por ter escondido 52 milhões de reais num apartamento em Salvador. Segundo a Justiça, Marluce liberou o imóvel para guardar o dinheiro e enganar as autoridades. A quantia foi encontrada em 2017, durante a Operação Tesouro Perdido da Polícia Federal. 2 anos depois, o Supremo Tribunal Federal condenou Gedel Vieira Lima a 14 anos de prisão.
Por ter mais de 70 anos, Marluce pode ter permissão para cumprir a pena como regime domiciliar. Patrícia. Obrigada, Matheus. Agora sim, bom descanso para você. A Defesa Civil de Santa Catarina monitora o clima com preocupação depois que um forte temporal castigou Criciúma nesta quarta-feira. Um ciclone avança pela região, trazendo chuva, granizo, raios e ventos fortes. Parte da cidade catarinense ficou debaixo d'água. Além de alagamentos, foram registradas quedas de muros e árvores. E agora vamos aos números do mercado financeiro. O dólar voltou a subir nesta quarta-feira após 2 dias de queda. O avanço foi de 0,30%, terminando o dia vendido a R$ 5,37. Já o Ibovespa seguiu o embalo dos últimos dias e também fechou em alta de 1,26%, próximo dos 120 mil pontos. O presidente iraniano descartou qualquer mudança no acordo sobre o programa nuclear. Quem traz os detalhes é a correspondente Bianca Zanini. O anúncio foi feito por Hassan Rouhani após o governo americano dizer que está aberto a negociações, mas que antes o Irã precisa cumprir as próprias promessas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer voltar ao pacto feito em 2015. O país desistiu do acordo nuclear há 3 anos e começou a impor sanções ao Irã. Pouco depois, Teherã rompeu o pacto e voltou a enriquecer urânio. As autoridades iranianas exigem que Washington dê o primeiro passo com a suspensão das sanções antes de qualquer conversa entre os dois países. A Arábia Saudita, o maior inimigo regional do Irã, pediu para fazer parte das futuras negociações. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Agora o futebol, rodada de muitos gols no Campeonato Brasileiro. Corinthians, Bragantino, Fluminense e Goiás venceram e subiram na tabela. Já Grêmio e Santos empataram numa partida com muita emoção nos instantes finais. Santos foi até Porto Alegre e saiu na frente do Grêmio com o Caio Jorge. Ele recebeu passe de Luan Pérez e tocou para o gol vazio. De pênalti, Diego Souza empatou para o Grêmio. No segundo tempo, boa troca de passes e Jean-Pierre deixou o Grêmio em vantagem. Pepe recebeu livre na entrada da área e fez o terceiro. Mas o Santos reagiu. Arthur Gomes marcou de pênalti. E a equipe paulista chegou ao empate no finalzinho do jogo com outro pênalti. Desta vez, convertido por Madison. Grêmio 3, Santos também 3. No interior paulista, o Bragantino venceu o Atlético Goianiense. Elinho tocou para Claudinho, que encontrou Ítalo livre para fazer o gol. No segundo tempo, Claudinho bateu o pênalti e fechou o placar. Bragantino 2, Atlético Goianiense 0. O Corinthians recebeu o Ceará e saiu perdendo. Vina cobrou o escanteio e Fabinho desviou de cabeça, 1-0. De pênalti, Fábio Santos empatou. Ainda no primeiro tempo, Léo Natel virou o jogo. Corinthians 2, Ceará 1. Em Salvador, Nenê cruzou da esquerda e Luiz Henrique marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Bahia, 1-0. Já o Goiás enfrentou o Atlético Mineiro e venceu. Daniel Pauli cruzou e Índio fez de cabeça o único gol da partida. Goiás 1, Atlético Mineiro 0. E na Europa, o brasileiro Gabriel Jesus ajudou o Manchester City a manter a liderança do campeonato inglês. Já na Espanha, o Barcelona conseguiu uma virada incrível na Copa do Rei. Veja só como foi. A zaga do Barcelona falhou e o brasileiro Kennedy fez 1-0 para o Granada. No segundo tempo, o Soldado ganhou na velocidade e ampliou. A 2 minutos do fim do jogo, Griezmann se esticou todo e diminuiu para o Barcelona com a ajuda do goleiro. O empate do time catalão saiu nos acréscimos. Jordi Alba marcou de cabeça. Na prorrogação, Griezmann virou para o Barça. Mas Vico deixou tudo igual para o Granada, 3-3. Só que o Barça ainda tinha fôlego. Após o chute de Messi, De Jong marcou o 4 e Jordi Alba fechou o placar com um chutaço de longe. Final, Granada 3, Barcelona classificado para a semifinal da Copa do Rei 5. No campeonato inglês, o Manchester City levou a melhor sobre o Burnley por 2-0.
Bernardo Silva chutou e, após o rebote do goleiro, o brasileiro Gabriel Jesus usou a cabeça para abrir o placar. No segundo tempo, o gol saiu dos pés de Sterling. Ele recebeu o cruzamento de Gundogan e completou para a rede. Burnley 0, Manchester City 2. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quarta-feira. Obrigada pela sua companhia e boa noite para você. Nos encontramos em 22.